Agora no Jornal da Manhã, participação de Rodrigo Constantino. Constantino, ainda falando sobre o crescimento do Brasil em relação ao PIB, os principais analistas do setor estão já projetando uma melhora ainda maior para o ano que vem. Você concorda, Constantino, com essas projeções? 2020 será bem melhor? Rodrigo Constantino. Olá, Thiago. Sim, eu acho que os economistas, os analistas têm um bom ponto aí para rever suas projeções e falar em crescimento acima ou bem acima já de 2% para o ano que vem, talvez. Ou seja, a retomada está se acelerando. E por que isso? Em boa parte devido ao que o secretário Adolfo Saxida explicou no jornal ontem, né? Quer dizer, a qualidade desse dado que o IBGE divulgou é muito diferente, é uma qualidade do crescimento muito boa. Claro que tem ali o consumo das famílias sendo puxado pela liberação do FGTS e tudo mais, mas o consumo não é aquilo que dita o crescimento à frente. A gente deve olhar sempre para os fundamentos. E o governo está reduzindo gastos, 1,4% de queda. Ou seja, o governo está agindo de forma contracíclica. Não é um voo de galinha produzido com estímulos fiscais de forma artificial, como acontecia antes em outros governos. Ao contrário, né? O governo pegou um cenário de terra devastada, deixado como herança maldita pelo PT, e o ponto de inflexão já veio. Ou seja, nós estamos deixando o pior para trás e estamos vendo agora sim uma retomada. A construção civil surpreendeu bastante, tem outros indicadores importantes. O investimento é o que lidera a retomada do crescimento, né, de forma sustentável. Isso ainda não está num patamar ótimo, ainda tem uma capacidade ociosa muito grande na economia. Nós estamos falando de 16,3% de investimento sobre PIB. Todos os economistas sérios têm um consenso ali em torno de 25% do PIB para esse número, para produzir realmente um crescimento robusto, acima de 3,5% ao ano, de forma sustentável. Não estamos lá ainda, mas o fato de existir também capacidade ociosa mostra que a inflação não vai ser pressionada tão cedo. Ela está abaixo do centro da meta. Ou seja, juntando tudo isso, a gente vê que tem aí um movimento positivo acontecendo na economia e ainda tem uma agenda reformista por trás. É óbvio que a gente tem que cobrar do governo e principalmente do Congresso que continue aprovando essa pauta reformista. A gente vê alguns indicadores aí, ainda que pontuais e menos relevantes, mas numa linha de que o Congresso poderia estar querendo retaliar de alguma forma o governo. Essa questão, por exemplo, da MP que caducou, de balanço sendo publicado só no digital e não precisar mais ser publicado em jornal impresso, tudo isso dá um sinal de que o Congresso pode estar querendo ali mostrar sua força e mostrar algum tipo de antagonismo em relação ao governo. Espera-se que não vá nessa linha, porque o governo tem uma pauta virtuosa de reformas ainda na equipe do Paulo Guedes e ela precisa ser aprovada para robustecer ainda mais o crescimento econômico. Ou seja, estamos indo na direção certa, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Oi, Constantino, a gente noticiou aqui há pouco, inclusive, que a Anvisa aprovou nesta terça-feira ontem, por unanimidade, a regulamentação do registro e da venda de medicamentos à base de cannabis em farmácias e drogarias no Brasil. Uma medida que provocou muita polêmica, né? Muitas opiniões a respeito. Eu queria saber a sua opinião. Foi uma boa medida? Olá, Kalina. Eu acredito que sim. Eu acredito que quando a gente fala em remédio, aí é uma prioridade. Tem muitos casos que esse remédio com base em canabidiol é o único disponível para reduzir, mitigar efeitos de doença. O general Vilas Boas, que não toma esse remédio, tem uma doença degenerativa, mas ele também foi na mesma opinião. Acho que aprovar o consumo de remédios à base de cannabis é uma coisa muito diferente de falar em uso recreativo de maconha. E aí é que tem a pegadinha, né? O truque do lobby dos maconheiros, chamemos assim, é exatamente confundir deliberadamente uma coisa com a outra. Veja, o canabidiol é uma das mais de 100 substâncias químicas encontradas na cannabis sativa. O THC é algo bem diferente. É o THC que produz efeito alucinógeno e riscos ali de intoxicação e tem problemas sérios, até em alguns casos leva à esquizofrenia ou aumento de suicídios. Ou seja, a discussão de legalizar maconha é uma discussão totalmente à parte disso, né? E aí entra a questão de plantio de maconha no país, que a Anvisa não autorizou, justamente por entender que fugiria da sua seara, né? E isso tem que passar pelo Congresso, é um debate que o país precisa ter, né? Em países que liberaram o plantio ou o consumo recreativo, como o Uruguai e Portugal,
Amsterdã, na Holanda, né, tem ali algum movimento de recuo por entenderem que não foi assim, algo muito positivo para o país. Agora, isso é um bom debate entre princípios liberais, liberdade de escolha individual, problemas de saúde, problemas de doença, tem várias questões interessantes para trazer para esse debate. Eu acho que não é uma prioridade para o Brasil, que tem 12 milhões de desempregados, metade da população sem saneamento básico. Eu acho que o dia que a gente conseguir deixar para trás esse nível de miséria, a gente pode discutir coisas que países do primeiro mundo estão discutindo e não necessariamente aprovando, né? Não vamos colocar o boi na frente da carroça. Agora, dito isso, não vamos aqui cair no truque do lobby dos maconheiros, né? Permitir canabidiol não tem nada a ver com permitir THC e uso recreativo de maconha. Análise de Rodrigo Constantino aqui no nosso Jornal da Manhã.